Sustentabilidade não é uma tarefa fácil, nem é algo que acontece de uma hora para outra. Vocês que acompanham o Guia do Sobrevivente regularmente já viram aqui a nossa cozinha sustentável. E a gente chama isso de cozinha sustentável porque ela foi basicamente toda reciclada. Fogão a lenha reciclado, achado em caçamba, caixotes para servir de armários, utensílios de cozinha, água captada da chuva. Porém, há algum tempo atrás, quando a gente deu uma entrevista, todo mundo questionou o fato da produção do quintal de 1,5 toneladas ser excessivo, que tinha um pouco de exagero nisso aí. Não tinha. Na verdade, quando a gente fez esse mapeamento, a gente até cortou um pouco desses números porque provavelmente foi muito mais. O que você vai ver agora é uma série de projetos que estão em andamento, inclusive alguns com reformas que vocês acompanham aqui no canal, como é o caso do laboratóriozinho que a gente está montando para medir efetivamente quanto de produção de horta, exclusivamente de horta, a gente consegue tirar, e até o quanto dá para cultivar numa varanda de apartamento, além de alguns outros projetos do canal. Ao todo, naquele ano, nós conseguimos mais de 1,5 toneladas. Nós também conseguimos mais de 1.500 ovos. Nós também conseguimos mais um monte de outros benefícios, como baixar drasticamente a nossa conta de água, aproveitando água de chuva. Aqui, a água de chuva é usada em privadas, o encanamento é tudo muito simples e ainda está em construção, mas eu acredito que olhando tudo você vai poder ter uma estimativa e vai saber se nós exageramos ou não no que a gente conseguiu aqui no quintal até hoje. Cara, é um ano de produção. Em um ano de produção você tira muita comida. Na época que a gente começou a mapear, nem havia essa estrutura aqui, esse laboratóriozinho que a gente está construindo. Isso daqui eram só bananeiras no fundo e bambu, ok? Isso foi tudo substituído para esse novo projeto. Para você ter uma ideia, cada lata dessas aqui vão produzir quilos e quilos daquelas batatinhas de festa ou de mandioca. Além disso, nós temos outras plantas que têm uma produção gigantesca, como por exemplo, os tomateiros que estão plantados ali em cima, ok? Esses tomates de mini tomate, são 3 tomateiros, esses tomates dão quilos e quilos de tomate todo ano, e é uma produção que não para, é uma produção que começa e você vai colhendo e utilizando por muito tempo. Você vai ver também que grande parte desse peso todo de alimentos que a gente consegue é por conta das árvores que a gente já cultiva aqui há muito tempo. Uma árvore, como por exemplo uma manga, dá caixas de manga, e algumas das minhas árvores produzem o ano todo. Aqui, como nós mostramos antes, vai ser um belo de um laboratório. A gente já está mapeando tudo que a gente está fazendo por aqui. Então, por exemplo, esse canteiro aqui ainda não está formado, ok? Já está nascendo milho e plantas grandes, ok? Nós vamos pesar tudo isso daqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma iniciativa de se plantar ervilhas, tá? Então nós vamos começar com a ervilha e depois plantar mais alguma coisa aqui embaixo. Esse aqui é aquele canteiro que nós já mostramos para vocês. Ele já está produzindo, ok? E aqui, ó, é um sistema que, se eu não me engano, foi o Klein que mandou pra gente. É um sistema medieval, onde você enche de substrato, que é isso aqui, madeira. No caso, nós usamos bananeira que foi cortada, ok? Para você encher, e depois você põe uma camada de terra e você planta num barranco. Tá dando muito certo. A Hora Pronobis gostou pra caramba, nós trouxemos mais uma Hora Pronobis pra cá. E aqui a gente começou com plantas que gostam de água na parte de baixo, é óbvio, porque escorre, e aqui em cima as que tem mais gosto por drenagem. Esse lado aqui nós mudamos, nós trouxemos a horta de lá de cima, que seria uma horta inteira em vaso, e nós vamos medir nessa área aqui pequenininha, ó, que dá mais ou menos uma varanda, o quanto de comida uma pessoa pode pegar só de um pedaço como esse. Então, além de mostrar, de medir, é claro, tudo que tem nesse pedaço aqui, nas hortas de terra, inclusive ali que também é um miocário, a gente também vai medir quanto se consegue aqui dentro de uma pequena horta de varanda, ok? Então, se vocês quiserem ver esse projeto que a gente falou logo no começo aqui, tem um vídeo falando só sobre ele, tá? Olha só, nós não usamos todo o quintal para poder produzir 1,5 toneladas de comida. Aqui você tem uma horta, um belo de um espaço vazio aqui, que daria para plantar em tudo, e aqui o projeto do lago. Vocês estão vendo? O projeto do lago, ele é interessante porque ele não está só focado
na criação de peixe, no armazenamento de água. A gente também está utilizando isso daqui, ó, toda essa parte aqui de cima e esse canteiro aqui para produzir comida. E isso daqui é algo que a gente está mapeando, ok? Nós estamos mapeando todo o processo e medindo quanto que a gente pode tirar de comida daqui de cima. Lógico, a gente preferiu colocar plantas maiores aqui em cima, ainda tem muita coisa nascendo, mas quando isso daqui estiver produzindo, eu acredito que a produção de comida no quintal vai crescer demais. A gente vai ter bananeiras ali que purificam a água que vem da cozinha, tá? Então vocês vão ver que tem um cano ali. Aqui nós temos a produção que foi hoje a melhor do guia até agora. Ele superou galinha, ele superou coelho, ele superou tudo, tá? Já fazem exatos 6 meses que nós começamos o projeto do lago, da hora que nós inauguramos, ok? Da hora que nós começamos a produzir peixe aqui. E nós achamos que já tem umas 3 gerações de peixe aqui dentro, além de, claro, toda a comida que já engordou aqui dentro, ok? Então o peixe já engordou muito rapidamente aqui dentro. Então a nossa meta aqui, ou melhor, o limite que a gente tem aqui, né? A gente não está usando o limite todo, até porque seria uma condição muito difícil de se consumir. A gente colocou só 200 peixes aqui dentro. Então você pode contar aqui que só aqui nesse tanque você tem 200 quilos de peixe. Além disso, você vai ter ainda o que está nascendo aqui, que já estão grandes assim, deve estar com 60, 70 gramas cada um. Tem os menores e um menor ainda, a tilápia, ela se reproduz muito, ainda mais essas aqui que nós pescamos, nós trouxemos de fora. Peixão? Pulou! Pulou pra fora! Olha o tamanho do peixe dele! Tem aqui, peixe safado. Pegou? Peixinho safado? Olha o peixão que você pegou. Olha o tamanho desse peixe, entorta até minha isca. Entorta até sua vara. Olha o tamanhão dessa tilápia. Entorta minha... Mãe, isso entorta, claro, olha isso. Então pensava que isso é. Eu acho que pesa 80 mil quilos. Olha isso! Olha o tamanho do peixe ainda. E vale citar aqui, nessa questão do lago, que boa parte dos projetos que você vê de criação de tilápia em caixa d'água, de criação de tilápia em casa, são projetos que não são voltados para que a família se alimente, e sim para que ela também venda peixe para fora. Nós aqui até estamos pesquisando para ver se a gente vai ter um mercado para poder vender um pouco desses peixes, mas eu acho que não, vai ser a hora que lotar mesmo o lago, a gente vai ter que tirar e dar um pouco para os vizinhos e consumir bastante, mas é de toda forma um projeto que, se o sobrevivencialista pegar para produzir na casa dele com itens domésticos, seguindo essas regras que tem no YouTube, ou até dos grandes criadores, a gente chegou aí na Unesp, em vários lugares para poder montar esse lago, você vai perceber que é para produzir demais e realmente produz muito, ok? O galinheiro é outro ponto que nós já mostramos aqui no canal e eu vou deixar um vídeo para vocês aí, tá? Nós temos atualmente 6 galinhas e 3 patinhos. Essa daqui é uma das plantas que mais produz aqui em casa. Ela dá amora o tempo todo, o ano todo, ok? Então é uma fruta com tanino que a gente tem aqui em casa. E também é lar de um monte de colmeias de abelhas, ok? Tem muita dessas abelhas aqui em casa. Em quase todas as árvores você vai achar um ninho como esse daqui. Eu não crio abelhas para tirar mel, mas eu também não removo esse monte de caixa de abelha que tem aqui, porque isso ajuda pra caramba na polinização das plantas e é por isso, provavelmente, que nossa casa produz fruta o ano todo. Tem muitas árvores aqui, como por exemplo o limão e a acerola, que estão sempre produzindo. Não são árvores gigantes, são árvores normalmente menores, mas como você pode ver aqui, ó, ela tem muita produção e também derrama bastante fruta no chão. Essas frutas aqui alimentam os peixes e as galinhas ali do outro lado, ok? Fora isso, nós também temos o cuidado de plantar algumas plantas que a própria folha dela serve como alimento para os animais e até para os peixes. Ora pronobis, por exemplo, você vai ter aqui manjericão, que são gigantes e as folhas dos animais comem.
Todo o resto de horta, exceto o tomate, eles comem também. Folha de bananeira e isso daqui, ó, tá? Folha de abóbora. Vocês vão ver que aqui desse lado nós temos uma abobreira que tá gigantesca, inclusive subindo aqui por cima da uva, e nós também fizemos um vídeo no canal onde a gente ensina vocês a verticalizar as abóboras. Bom, a gente descobriu que em qualquer canto ou qualquer árvore a gente pode colocar isso daqui, ó, pitaia, tá? Se você não sabe o que é pitaia, dá uma olhada aí no YouTube. A abóbora é uma das plantas mais poderosas em termos de sustentabilidade. A folha dela serve para tudo, inclusive para comida de humanos, e tem gosto de couve. Você também pode comer as folhas, tá? E em qualquer estágio você também pode comer as pequenas abóboras. Aqui você tá vendo uma, ó. Ela é um tipo diferente de abóbora. Ela sobe geralmente daqui do canto do muro, ó, pro arame, e ela funciona muito bem com a uva, tá? Ela vai fechar aqui em cima com a uva, ó, porque a uva ela dá só no final do ano. Então, além dela formar um telhado verde que serve pro Nicodemos dormir aqui, que é a casinha dele, ficar mais fresco, fazer um microclima aqui dentro, ela também ajuda, ela também se apoia nesse arame e não vai ocupar espaço na sua casa. Ou seja, se você quiser fazer uma horta com um telhado verde, a abóbora é uma das melhores coisas que você pode fazer. Grande parte do peso que a gente consegue em termos de alimento aqui em casa vem de árvores como essa daqui. Essa aqui é uma mangueira, ela dá frutos 2 vezes por ano, tá? É a manga espada, mas ela lota, são caixas de manga que a gente tira. Boa parte a gente usa um desidratador solar para guardar, e você tem vídeo aqui no canal também. O resto a gente ou faz doação ou também usa para os animais, ok? Coelhos gostam muito de folha de manga, tá? Esse daqui é o nosso pé de café, que também tem vídeo aqui no canal, e se vocês derem uma olhada aqui, ele está simplesmente carregado, tá? Muito carregado de café, ou seja, a colheita desse ano de café vai ser muito legal. Nós temos aqui um pequeno criadouro de mudas de café, eu deixo elas nascerem aqui nesse cantinho embaixo do pé de café original, e aqui já o segundo pé de café que eu plantei quando a gente fez aquele vídeo do café completo, onde a gente planta, colhe, seca, torra, moe e degusta o café. Esse café que foi plantado naquele dia, ele já está produzindo, olha aqui, ó. Ele não é um pé grande, ele é um pé pequenininho, mas ele já está produzindo. Essa daqui é uma planta local aqui, tá? Ela faz uma frutinha roxa que as tilápias adoram. Aqui nós temos laranja, tá? Vocês vão ver que é tudo plantado muito perto um dos outros. Como é um cultivo pequeno, um cultivo doméstico, a gente consegue cuidar melhor das plantas, não é um cultivo industrial. Se você for ver qualquer matéria falando sobre isso, sobre cultivo de plantas, para agricultura, mesmo você vai ver que as árvores são mais longas, até para elas não competirem por nutrientes. Aqui, como a gente recicla e faz a compostagem de tudo que tem na cozinha, a gente pode ter o cuidado de colocar nutrientes em cada planta a cada um mês no máximo. Então o solo acaba ficando muito rico e elas podem crescer sim mais juntas, ok? Além disso, você vai ter aqui outra que produz o ano inteiro, que é a romã. Tá? Também é uma planta medicinal, além de ser uma planta que produz bastante. Você vai ter aí bastante suco de romã, bastante fruta o ano todo, até o Nicodemos ama romã. E aqui o pêssego, e esse pêssego aqui é um pêssego totalmente comum, tá? Não tem nada de especial nele, ele é até um pouquinho menor que o pêssego comum que você acha no mercado, mas ele produz o ano todo, tá? E ele produz o ano todo uma quantidade gigantesca de pêssegos, é muito pêssego, e eu acho que essa daqui é a única árvore que eu deixei crescer mais, porque a madeira do pêssego é impressionante, é uma madeira muito forte, é uma madeira muito boa, então a gente deixa crescer um pouquinho mais para a hora que a gente for fazer a poda, a gente poder usar as madeiras dele em algum projeto, seja para fabricar um cabo de ferramenta, ou fabricar um arco e flecha, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer. A madeira do pêssego é muito boa. Essa cerola aqui, ela é cria daquela outra cerola, também nascida de semente. Esse daqui, ó, é um pereiro, vocês já devem ter visto ele aqui no Guia do Sobrevivente. É uma das madeiras mais impressionantes que eu achei no sobrevivencialismo. É altamente resistente, altamente flexível. Lembra muito o marmelo ou aquela oranja, alguma coisa que os americanos usam para fazer arco e flecha, ok?
Além disso, ela também produz peras. Ela não produz tanta pera quanto a gente gostaria, mas pelo fato dela ter uma produção constante, anual, constante, e também ter essa madeira especial, é outra das árvores que a gente deixa crescer bastante, porque a gente tem espaço. Isso aqui é caqui, ainda está bem jovem, mas tem bastante potencial para crescer, e a dona Raposa adora caqui. Aqui nós temos uma macadâmia, uma noz, ok? A gente está deixando ela ficar um pouquinho maior e um pouquinho no formato de moita, para a gente poder sobrar um pouco de produção para a gente, porque as maritacas simplesmente destroem essa árvore quando ela começa a produzir, ok? Ainda assim, a gente consegue tirar uns bons quilos de macadâmia desse pezinho aqui. Junto dela, nós temos ali em cima, ó, não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu vir para cá. Aqui em cima, ó, a gente tem mamão. Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, mas a gente tem muito mamão plantado. Ele simplesmente não ocupa espaço nenhum e é uma planta que você simplesmente coloca no meio das outras árvores e ela vai embora e você consegue tirar mamão pra caramba. Principalmente aqueles assim, ó, menorzinhos, que dá para fazer um doce muito legal que qualquer dia a Raposa mostra para vocês aqui no canal. Esse aqui é o tamanho completo da nossa área de cultivo, tá vendo? Você vê ali embaixo, ó, essa aqui já é o pé de amora, então não é um quintal muito grande. Só que o que a gente fez aqui foi pensar que as plantas vão ter utilidade, mais de uma utilidade. Então, por exemplo, abóbora, uva e boa parte das plantas frutíferas servem de ração para coelho, galinha, peixe, ok? As frutas, tudo que a gente tem aqui, inclusive as folhas que caem no chão, são de uma certa forma sustentáveis e voltadas novamente para a compostagem, o que acaba fazendo as plantas crescerem ainda mais. Esse daqui é todo o bombeamento que a gente consegue de forma totalmente sustentável, tá? Vocês vão ver que a água cai por aqui, ó, as mangueiras não são grossas, são finas, e ela tá ligada aqui, ó, eu ainda não arrumei isso direito para ficar bonitinho, e vai lá para cima do telhado. Esse aqui é o nosso sistema solar, tá? Ele é bem modesto, ele só tem uma bateriazinha aqui que dura mais ou menos umas 5 horas com as bombas ligadas, tá? Você tem o transformadorzinho aqui de energia, tá? Com ele você pode até carregar pilhas, celular e tudo mais. E ele é bem baratinho, um sistema que quem cedeu pra gente foi o Fonseca, baita padrinho aqui do canal e que funciona pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês onde está instalada a placa. Aqui você tem a placa, tá? E ali o fio que abastece o lago e vai lá pra baixo. Daqui de cima dá pra você ter uma vista geral de que realmente a gente não tem um espaço muito grande. Ali o nosso projeto de horta e aqui, ó, o lago, ok? Nós cobrimos um pouco para a água não ficar tão verde, mas basicamente esse daqui é aonde a gente consegue fazer o cultivo da nossa casa. O pessoal que acompanha o canal há mais tempo, esse daqui, ó, é o telhado que a gente tem, que a gente faz a captação de água da chuva. Aqui em cima nós temos 3.000 litros de água da chuva armazenado e a calha está bem no meio dessas telhas aqui, ó, dá para vocês verem daí, ok? A água desce por essa parte do telhado, cai aqui e vai direto para as caixas depois de passar por um filtro de piscina. Aqui, ó, é a água que vai pro lago, tá? Essa daqui, ó, por essa calha aqui, você vai ver, ela desce e vai pro lago, ok? Aqui nós instalamos uma tubulação por baixo do telhado que liga na tubulação aqui e que abastece a nossa cozinha sustentável. Olha só, é por esse cano aqui escondido no meio das telhas que a água vem, aí ela passa por esse cano aqui, tá? E aí vocês veem isso aqui na nossa cozinha, onde ela liga nessa torneira aqui, tá? O cano passa aqui atrás, ó, não sei se vai dar para vocês verem aí. E aí liga a nossa torneira aqui, então toda essa água que você vai ver aqui nessa torneira é uma água que passa por um filtro de piscina e só tem as partículas, ela é uma água de chuva propriamente dita. Então basicamente a gente só usa isso daqui para lavar louça e para irrigar a horta e tudo mais. Quanto tempo a gente leva para cuidar dessa fazendinha? Bom, nós gastamos em média 40 minutos por dia para molhar as plantas, para tratar dos animais e talvez fazer algum trabalho aqui e cerca de 1 hora no final de semana para poder continuar construindo, ok? Exceto, é claro, quando a gente tem algum projeto. No caso desse daqui, que é o projeto de horta, que a gente vai mapear ele inteiro e a gente está fazendo com muito cuidado, a gente teve um pouco de atraso por conta da chuva. Não dá para você
construir coisas na chuva. A ideia é fechar ele todinho. Atualmente, meus coelhos estão num sítio, tá? Eles estão hospedados fora de casa, porque sem a cerca aqui, os coelhos não deixam absolutamente nada crescer, eles matam tudo. E a gente gosta de deixar os animais aqui soltos, até para eles curtirem um pouco o quintal e comerem sozinhos sem a gente precisar alimentar, ok? Eles mesmos buscam a própria comida. Mas a gente teve que deixar eles no sítio até para a gente poder terminar isso. Já faz tempo, eu estou sentindo falta dos bichanos. Aqui em cima, além do varal da Dona Raposa, a gente também tem desidratador e quase tudo que usa energia solar. Uma outra coisa que muita gente pergunta é se é caro fazer o que a gente fez aqui no quintal. Isso depende. Se você quiser acelerar muito o seu processo, ir lá comprar coisas caras, talvez você gaste um pouco, também não é tão caro assim. Agora, se você tiver paciência, você consegue fazer tudo isso com um custo quase zero. Até porque mudas e plantinhas são bastante baratas. Todas as grades que vocês vão ver aqui nesse laboratório de horta que a gente está fazendo, ó, aqui tem mais, são catadas na rua, ok? Nós não temos aqui problema nenhum de sair catando coisas na rua, em caçamba e tudo mais. Você vai ver aqui, ó, que tem também mais ferragens que eu já peguei e nem sei ainda para que eu vou usar. Mas tem uma dessas coisas que eu catei na rua que eu nunca mostrei para vocês. E que vocês, que já me acompanham há um bom tempo, vão dar bastante risada. Você quer saber o que eu achei na rua? Uma academia completa, mas isso é coisa para outro vídeo. Muita gente que está chegando agora não viu o que nós fizemos aqui no canal e como era isso daqui antes. Então, só para lembrar vocês, eu vou mostrar um pouquinho do que era o nosso quintal quando a gente chegou aqui na pior época da minha vida. Depois de um bom tempo, a gente começou a fazer projetos maiores e melhores, grande parte por conta da ajuda do público, que ajudou ou nas assinaturas aqui do canal, ou aqui em cima, ó, no Apoia-se. Cada vez que a gente recebe um valor desses lugares, a gente usa integralmente para os nossos estudos de sobrevivencialismo aqui no canal. Aqui ninguém vive disso, só para você saber, a gente continua quebrado e falido como a gente sempre foi. Por exemplo, essa horta aqui parece que não, mas seria muito interessante se a gente conseguisse colocar um sistema de abastecimento de água, de irrigação aqui em cima. Mesmo feito em casa, é algo que gasta uma boa grana para ser feito. E sem a ajuda do pessoal do canal, sem a ajuda desses patrocinadores e de você que dá like aqui e que compartilha os vídeos e que faz o canal aparecer para mais pessoas, a gente não conseguiria fazer esse projeto. Ou melhor, a gente até conseguiria, só que a gente levar muito mais tempo que o normal. E projetos como esse de sustentabilidade são coisas que levam muito tempo, porque a planta não vai crescer mais rápido ou, sei lá, se desenvolver melhor, ou o projeto vai se fazer sozinho só porque a gente quer. Não, são coisas que levam tempo. E é por isso que eu falo sempre para vocês, se você quer ter um projeto de sustentabilidade na sua casa, a hora de começar esse projeto, meu amigo, foi ontem. Sustentabilidade, meu amigo, é trabalho. É um trabalho que você faz para você. Um trabalho que você colhe os frutos dentro do seu quintal, dentro da sua casa. E chegou a hora de você fazer a sua casa parar de ser um lugar que só te dá gasto e fazer essa casa trabalhar para você, tornar a sua casa mais segura, e você também vai ter aí um confortinho alimentar muito bacana para situações difíceis na sua vida. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Hoje a gente está mostrando como anda os nossos projetos de sustentabilidade. Eu espero que você tenha gostado. Enfie o dedo no like e ajuda a compartilhar essa ideia. Tem muita gente aí precisando saber que ainda existe saída, mesmo quando você não tem mais nada nas mãos. Você ainda pode fazer muita coisa, desde que você esteja disposto a lutar. Bora lá, até mais.